Muito bom dia, seja bem-vindo à primeira edição da Liga Now. João Diogo Manteigas vai juntar-se a Noronha Lopes na segunda volta das eleições do Benfica. Segundo o jornal A Bola, o candidato da lista C vai fazer aliança com Noronha Lopes numa clara tentativa de derrubar Rui Costa. Esta informação surge precisamente no dia em que o mandatário da candidatura de João Diogo Manteigas, Tiago Godinho, fez uma publicação nas redes sociais a apelar ao voto na candidatura de João Noronha Lopes. Manteigas ainda não se pronunciou publicamente, mas irá fazê-lo já hoje, sendo que deverá manifestar-se publicamente também sobre a intenção de voto na segunda volta das eleições do Benfica. E nós vamos estar a acompanhar em direto também aqui no Now essas declarações de João Diogo Manteigas. Rui Costa rejeita o apoio de Luís Filipe Vieira para a segunda volta e diz que quer vencer as eleições sozinho. Rui Costa garante que nem pensou nesse cenário. Respondeu também a João Noronha Lopes, que salientou que mais de 60% dos votos não foram em Rui Costa. O atual presidente do Benfica diz que cada um faz as contas que quer. De forma irónica, Rui Costa refere que a conta do Noronha é gira de se fazer e que, por essas contas, há então 70% dos sócios que não acreditam em Noronha Lopes. Rui Costa está muito orgulhoso por ter vencido e pela votação histórica nestas eleições. Sobre a segunda volta, garante estar confiante num bom resultado. João Noronha Lopes garante que não desiste do Benfica e já pensa na segunda volta. O gestor diz que a 8 de novembro haverá uma nova eleição e não há nenhum voto como perdido. Noronha Lopes mostra-se confiante, apesar da desvantagem registada para Rui Costa. O candidato diz que quase 60% dos benfiquistas não se revêem no rumo que o clube está a tomar. Já ao final da manhã de ontem, quando começou a ser discutida a hipótese de Noronha Lopes descartar a segunda volta, o diretor de campanha deixava clara a posição da candidatura. Vasco Mendonça garantiu através das redes sociais que a decisão estava tomada e que era a de seguir em frente. Disse mesmo que se alguém pensou que Noronha iria abdicar de alguma coisa, então é porque ainda não conhecem bem o homem. E para Luís Filipe Vieira não há dúvidas. O desfecho podia ter sido outro se tivesse avançado mais cedo na corrida à presidência do Benfica. O antigo dirigente reagiu ao terceiro lugar, assumindo a derrota, mas mostrando-se convicto de que os resultados seriam outros caso tivesse apresentado a candidatura mais cedo. Luís Filipe Vieira apela agora à união dos benfiquistas e garante que estará sempre disponível para ajudar o clube. Vieira escreve mesmo o nosso clube, numa mensagem enviada aos apoiantes. O antigo presidente do Benfica revela-se orgulhoso por tudo aquilo que foi feito pela candidatura. As eleições do Benfica e os resultados são naturalmente um dos grandes temas em destaque nesta edição da Liga Now, mas temos muito mais. Prestiani esteve em destaque na goleada do Benfica por 5-0 frente ao Tondela. O extremo argentino foi lançado a titular por José Mourinho depois de ter participado pela Argentina no Mundial Sub-20, onde perdeu na final com o Marrocos. Fez a assistência para o terceiro golo de Pavlidis no final do jogo com o Aroca. Prestiani mostrou-se satisfeito com a vitória. Em declarações à ABTV, o argentino de 19 anos agradeceu ao Benfica por tê-lo deixado ir representar a seleção. Garantiu estar agora totalmente focado no clube, onde espera ganhar tudo o que se segue. Sporting e Benfica estão a lutar pela contratação de Gustavo Sá. O médio do Famalicão é disputado pelos rivais e o Correio da Manhã apurou que já foram feitos os primeiros contactos pelos dois clubes de Lisboa. Para já, o Famalicão tem apontado para os 50 milhões de euros da cláusula de rescisão. Ainda assim, o Sporting e o Benfica não vão desistir. Os rivais acreditam que o Famalicão baixe as exigências e que o jogador seja libertado entre os 20 e os 25 milhões de euros mais objetivos. O Famalicão vai tentar aproveitar esta luta entre os rivais para conseguir o melhor negócio possível por Gustavo Sá, que, recordo, também é desejado pelo Atlético de Madrid.
E o Sporting venceu o Tondela por 3-0 num jogo da 9ª jornada do campeonato. A equipa de Rui Borges dominou o encontro do início ao fim e criou várias oportunidades. O primeiro golo surgiu logo aos 18 minutos por Luís Soares. Pedro Gonçalves e Giovanni Kenda aumentaram a vantagem na segunda parte. Com esta vitória por 3-0 no terreno do Tondela, o Sporting soma agora 22 pontos e voltou ao segundo lugar do campeonato. O Clube de Alvalade partilha a liderança à condição com o rival Futebol Clube do Porto, que só entra em campo hoje diante do Moreirense. Rui Borges disse que o jogo podia ter sido inglório pelo facto de a equipa ter falhado muitas oportunidades. Numa primeira reação, na zona de entrevistas rápidas, o treinador admitiu que o Sporting podia ter feito melhor. Rui Borges reforçou, ainda assim, que a vitória não sofre contestação e que peca por escassa. Diz mesmo que os jogadores tiveram prazer a jogar, divertiram-se e fizeram uma boa transição ofensiva e defensiva. Rui Borges destacou também um jogador da equipa contrária. O técnico diz que o guarda-redes do Tondela esteve inspirado em alguns momentos. E acaba por ser um jogo também de Marseille importante para aquilo que foi. Morita falhou o jogo do Sporting em Tondela devido a uma virose. O médio japonês foi rendido por João Simões no 11 da equipa de Rui Borges. Na conferência, no final do jogo, o treinador do Sporting disse que Morita sentiu-se indisposto e que por isso não viajou com a equipa. Ainda assim, Rui Borges acredita que Morita já estará disponível para o jogo com o Alverca, a contar para a Taça da Liga. Esta época, o médio japonês de 30 anos já tinha falhado 2 jogos devido à lesão. Morita, recorde, está atualmente no último ano de contrato com o Sporting. A partir de janeiro já poderá assinar livremente por qualquer outro clube. E Pedro Gonçalves assume que pode ficar toda a carreira no Sporting. Em entrevista à Sporting TV, o avançado diz que gostaria de ficar no Sporting mais 10 anos, tal como fez Pedro Barbosa. A entrevista é feita a meias com Pedro Barbosa, antigo médio do Sporting. Pote refere que tem uma personalidade diferente e que não sabe como vão correr os próximos anos. Ainda assim, assume que ficaria feliz em continuar no Sporting mais 10 anos. Recorde que Pedro Gonçalves renovou recentemente o contrato até 2030. E nesta edição da Liga Now vamos ainda olhar para o Futebol Clube do Porto. Francisco Farioli diz que é normal o Futebol Clube do Porto ter tido menos oportunidades de golo nos jogos frente ao Benfica e ao Nottingham Forest. Na antevisão ao jogo de hoje, em Moreira de Cónegos, o treinador italiano refere que as equipas jogaram com um bloco baixo e por isso é mais difícil criar lances de golo. Diz ainda que as 2 exibições da equipa foram positivas, mas não brilhantes. Realça que, desde que chegou ao Futebol Clube do Porto, ganhou 92% dos jogos. Farioli destaca também a conexão da equipa com os adeptos, apesar da derrota em Inglaterra. O treinador do Porto diz que a equipa está a fazer de tudo para ganhar todos os jogos. E Gabri Veiga deve voltar ao 11 de Farioli ainda hoje, em Moreira de Cónegos. O médio do Futebol Clube do Porto não foi opção no último jogo com o Nottingham Forest, na Liga Europa. Na antevisão ao jogo do campeonato, Francisco Farioli foi questionado sobre o porquê de Gabri Veiga ter jogado apenas 90 minutos num jogo. O treinador respondeu que por muitas razões e que o jogador ainda se está a adaptar. Francisco Farioli reforçou, contudo, que está muito feliz com o que Gabri Veiga tem feito e que acredita que em breve estará na sua melhor versão. E Famalicão continua à porta dos lugares europeus após vencer o Vitória de Guimarães por 1-0. Já o Sporting Braga goleou o Casa Pia por 4-0 e subiu ao 7º lugar. O Sporting de Braga aproveitou a embalagem europeia para voltar a sentir o sabor da vitória no campeonato, algo que não acontecia desde a segunda jornada. Os arsenalistas entraram praticamente a vencer, Ricardo Horta apanhou uma sobra na área e fez o 1-0. O 2-0 do Braga chegou apenas 3 minutos depois de um primeiro cabeceamento à trave, a bola sobrou para Larger Bilk. O defesa central empurrou para a baliza deserta e ampliou a vantagem. A segunda parte abriu tal e qual a primeira, com um golo do Sporting
Sporting de Braga. A defesa do Casa Pia aos papéis e Dorgeles a aproveitar. Mais uma vez, a baliza dos Gans a ficar deserta, com os minhotos a capitalizar o erro e a fazer o 3-0. Aos 56 minutos, o árbitro assinalou penalti neste lance após um agarrão dentro da área. Rodrigo Salazar foi chamado à conversão e, com frieza, enganou o guarda-redes adversário para fixar o resultado final em 4-0. Em Famalicão, a equipa de Hugo Oliveira recebeu e venceu o Vitória de Guimarães. O primeiro golo foi marcado aos 41 minutos. Matias de Amorim apareceu solto à entrada da área e de primeira pôs a bola na gaveta. 1-0 no marcador. O resultado ficou fechado depois nos descontos. Gil Dias ultrapassou Castilho e depois, com muita perspicácia, serviu sorriso para o 2-0. O extremo brasileiro, à boca da baliza, não desperdiçou. O Famalicão está no 5º lugar da Liga. No António Coimbra da Mota, Estoril e Nacional dividiram pontos. Os insulares foram os primeiros a festejar. Estavam decorridos 37 minutos quando, após um canto, instalou-se a confusão na área estorilista. Quem aproveitou foi Zé Vítor, que fez o primeiro golo da tarde. À passagem da meia hora de jogo, o árbitro assinalou um penalti sobre João Carvalho e o Estoril teve chance de ouro para nivelar a partida. Begraoui não desperdiçou e estabeleceu o resultado final 1-1. O Estoril fecha a jornada em posição de play-off. E o Real Madrid venceu o clássico do futebol espanhol com o Barcelona por 2-1. A equipa de Xabi Alonso consolidou a liderança da Liga. Clássico do futebol espanhol com a liderança do campeonato em jogo. O Real Madrid entrou mais forte e Mbappé fez o gosto ao pé em apenas 12 minutos. No entanto, o goleador francês foi apanhado em fora de jogo pelo VAR, um lance milimétrico e que já se tornou polémico em Espanha. Mas Mbappé não se deixou afetar e 10 minutos depois lá colocou o Real Madrid na frente. Passe soberbo de Jude Bellingham com Mbappé a rematar fora do alcance de Chesney. 11º gol daquele que é o melhor marcador do campeonato espanhol. O jogo estava quentinho e o Barcelona conseguiu chegar à igualdade aos 38 minutos. Fermín López combinou com Rashford e assinou o gol do empate. Festa catalã em pleno Bernabéu. No entanto, o Real Madrid voltou a passar para a frente ainda na primeira parte. Vinícius Júnior acelerou pela esquerda e de cabeça Éder Militão amorteceu a bola para Jude Bellingham. Estava feito o 2-1 para a equipa de Xabi Alonso. A abrir o segundo tempo, novo lance polémico com o Real Madrid a pedir penalti por mão na bola de Eric Garcia. O VAR concordou e depois de ver as imagens do lance, o árbitro apontou mesmo para a marca dos 11 metros, mas Chesney levou a melhor no duelo com o Mbappé e fez uma enorme defesa. O Barcelona ainda terminou o jogo com menos um jogador, depois de Pedri ter visto o segundo cartão amarelo já nos descontos. Os ânimos exaltaram-se e a confusão prolongou-se até para lá do apito final. Mas certo é que o Real Madrid venceu e passa a liderar com mais 5 pontos do que o Barcelona. E com o ex-Sporting Víctor Gyökeres a titular, o Arsenal venceu o Crystal Palace por 1-0. A equipa de Mikel Arteta segue na liderança isolada da Liga Inglesa com mais 4 pontos do que o segundo classificado, que é o Bournemouth. O Arsenal continua na corrida para tentar alcançar o tão ambicionado título da Liga Inglesa. Na primeira tentativa, perto da baliza do Crystal Palace, foi aos 33 minutos. Trossard rematou para uma defesa atenta de Dean Anderson. O Palace está a fazer uma boa época, mas não estava a conseguir travar o Arsenal. 5 minutos depois, a equipa de Gyökeres passou mesmo para a frente do marcador. Eze marcou a antiga equipa. O médio transferiu-se do Crystal Palace para o Arsenal no início desta época. Já na segunda parte, aos 50 minutos, o Arsenal esteve muito perto de dilatar a vantagem. Tudo começou num livre à esquerda do ataque. Gabriel Magalhães apareceu ao segundo poste e cabeceou à trave. Lance perigoso do central do Arsenal. Gyökeres não conseguiu marcar neste jogo, mas teve a oportunidade para isso. Apareceu numa posição promissora aos 67 minutos. No entanto, Lacroix antecipou-se e se deu o pontapé de canto ao Arsenal. Na sequência deste mesmo canto, o Arsenal criou perigo novamente pelo defesa central Gabriel Magalhães. Depois da tentativa, ficou até maltratado por ter chocado com o poste com violência. O resultado final, com vitória curta do Arsenal. E o Manchester City perdeu por 1-0 frente ao Aston Villa na jornada 9, em Inglaterra também.
Dia mau para o Manchester City, que desceu ao 5º lugar da Liga Inglesa e está agora com os mesmos 16 pontos do que o Manchester United de Ruben Amorim. Mateus Nunes, Bernardo Silva e Ruben Dias titulares, e na primeira parte chegou o golo decisivo do jogo, marcado por Matthew Cash. O lateral conseguiu um grande remate a fixar 1-0 no marcador. Já na segunda parte, o Aston Villa esteve perto de chegar ao segundo golo por Sancho. Mateus Nunes falhou a interseção e aproveitou o extremo. Valeu Donnarumma e impediu o golo por 2 vezes consecutivas com boas defesas. Na reta final do jogo, o City teve uma grande oportunidade para empatar. Haaland chegou mesmo a marcar, mas o golo foi anulado por fora de jogo de Marmoush no início da jogada. Derrota para o City confirmada nesta jornada. Já o Tottenham venceu o Everton por 3-0. João Palhinha foi titular do lado do Tottenham e Beto do lado do Everton. Aos 19 minutos, o Tottenham chegou ao primeiro golo. Van de Ven fez 1-0 na sequência do canto. Ainda antes do intervalo, o Tottenham aumentou a vantagem novamente através de um canto e outra vez pelo central Van de Ven, que bisou. Fez o 2-0 depois da assistência do ex-Sporting Pedro Porro. Já na segunda parte, mais um golo do Tottenham a fechar o resultado. Pape Matassá faz o 3-0 final. A Juventus, que vai ser um dos adversários do Sporting na Liga dos Campeões, perdeu com a Lazio por 1-0. A Juventus foi ao Olímpico defrontar a Lazio, mas não teve a vida fácil frente à equipa da capital. A formação romana inaugurou o marcador logo aos 9 minutos. Toma Basic fez o 1-0 com este remate. A velha senhora reagiu e aos 34 minutos ficou muito perto do golo do empate. O reforço de Jonathan David ficou na cara do golo, mas no 1-1 foi o guarda-redes Provedel a levar a melhor. Na segunda parte, Francisco Conceição ficou queixoso no interior da área após este lance. Os jogadores de Juventus pediam grande penalidade, mas o árbitro e o VAR consideraram não haver qualquer motivo. Aos 75 minutos, os visitantes voltaram a ameaçar, na sequência de um pontapé de canto. Thuram cabeceou para a baliza, mas Provedel voltou a mostrar que estava atento. Até a final, o resultado não se alterou, mas a Lazio ainda teve uma bela chance para alargar a vantagem. No entanto, o remate de Isaacsen passou ligeiramente ao lado do poste. O Sporting venceu o Tondela por 3-0 e alcançou provisoriamente o Futebol Clube do Porto na liderança do campeonato. Luís Soares, Pedro Gonçalves e Giovanni Kenda marcaram os golos. Rui Borges lançou João Simões no 11 na deslocação do Sporting a Tondela. Logo aos 2 minutos, Pedro Gonçalves esteve muito perto do golo. Boa defesa de Bernardo a negar 1-0 ao Internacional português. O Sporting iria mesmo ficar em vantagem aos 18 minutos. Grande golo de Luís Soares e vantagem para a equipa de Rui Borges. O avançado colombiano fez o que quis dos defesas do Tondela e atirou a contar. Assistência de Pedro Gonçalves para o 7º golo de Luís Soares no campeonato. Ainda antes do intervalo, Pedro Gonçalves quase que fazia um golaço. De calcanhar, o jogador do Sporting não conseguiu bater Bernardo, que fez mais uma boa intervenção. Na segunda parte, o guarda-redes do Tondela continuou a ser protagonista. Negou o bis a Luís Soares. O Sporting carregava à procura de uma vantagem mais confortável no encontro. O 2-0 acabou mesmo por aparecer pouco depois. Pedro Gonçalves trocou as voltas aos defesas tondelenses e ampliou a vantagem para o Sporting. Belo golo do Internacional português depois da assistência na primeira parte. Aos 83 minutos, polémica na área do Sporting. O Tondela pediu penalti neste lance entre Ioannidis e Sitol. O árbitro José Bessa nada assinalou. O resultado ficou fechado na compensação. Mateus Reis cruzou para a cabeça de Giovanni Kenda e 3-0 final para o Sporting. Com esta vitória, a equipa de Rui Borges alcançou provisoriamente o Futebol Clube do Porto no topo da classificação com 22 pontos. Daqui a pouco já vamos à análise do jogo do Sporting, que está em grande destaque nesta edição da Liga Now, mas vamos primeiro olhar para as eleições do Benfica. João Diogo Manteigas vai juntar-se a Noronha Lopes na segunda volta das eleições. Segundo o jornal A Bola, o candidato da lista C vai fazer aliança com Noronha Lopes numa clara tentativa de derrubar Rui Costa. Esta informação surge precisamente no dia em que o mandatário da candidatura de João Diogo Manteigas,
Tiago Godinho, fez uma publicação nas redes sociais a apelar ao voto na candidatura de João Noronha Lopes. Manteigas ainda não se pronunciou publicamente, mas irá fazê-lo esta segunda-feira, hoje, sendo que então vai manifestar publicamente a intenção de voto na segunda volta das eleições do Benfica. Na minha companhia, nesta edição da Liga Now, tenho o Pedro Sousa. Pedro, muito bom dia. Bom dia. Vamos aqui a uma análise destas eleições do Benfica. Acreditas que esta aliança será suficiente para que João Noronha Lopes, numa segunda volta, consiga alcançar a maioria e derrubar assim Rui Costa? Primeiro, como São Tomé, ver para crer. Se João Diogo Manteigas vai ele mesmo verbalizar esse apoio a João Noronha Lopes. E depois não é garantido que aqueles que votaram João Diogo Manteigas se revejam em João Noronha Lopes, como não é garantido que aqueles que votaram em Luís Filipe Vieira se revejam em Rui Costa. Eu diria que as eleições deste sábado e que se prolongaram até ontem deixaram-nos aqui vários indicadores. E um dos quais, e que Noronha Lopes não pode desprezar, se quiser ter hipóteses de derrubar Rui Costa, que é como quem diz de ganhar as eleições do dia 8, só tem hipótese olhando para o que tem em casa na sua equipa. E houve um homem na sua equipa que mobilizou. E esse homem tem, eu vou dizer, a confiança dos benfiquistas. E esse homem chama-se Bagão Félix. E, portanto, Noronha Lopes, mais do que capitalizar, na minha opinião, o apoio de João Diogo Manteigas, tem é que introduzir na campanha Bagão Félix. Bagão Félix... Mas como é que o pode fazer? É fácil, é o candidato a presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar. Bagão Félix teve mais votantes do que o candidato de Raul Martins da lista de Rui Costa, embora menos votos, muito pouco menos votos. Porque, vamos lá ver, já nos esquecemos daquelas duas Assembleias Gerais completamente instrumentalizadas, em que, quando Luís Filipe Vieira subiu ao púlpito, houve uma série de gente, sócios, entenda-se, uns que foram para o fim da sala, outros que abandonaram o pavilhão, e depois ninguém era pai do menino. Toda a gente acusou Diogo Manteigas. João Noronha Lopes denunciou que Manteigas tinha feito uma conversa com ele, a dizer, quando Vieira se levantar, vieram ter comigo, dizia o Manteigas, vieram ter comigo a dizer que quando o Vieira for falar para se levantar, alinha ou não, e Noronha disse que não. Já todos nos esquecemos dessas coisas. E os sócios do Benfica já se esqueceram dessas coisas? Se calhar já. E, portanto, voltando ao início, mais do que ter o apoio de João Diogo Manteigas, que teve uma votação expressiva, há que dizê-lo, João Diogo Manteigas teve 11,4%, mas teve mais votantes do que Luís Filipe Vieira, embora isso represente menos votos. Era mais ou menos aquilo que eu estava à espera no caso de Manteigas, porque realmente ele tem uma base muito sólida, e tem uma base muito sólida assente na juventude, naqueles que hoje têm 3 votos e 10 e que daqui a uns anos vão ter mais votos. Portanto, está a construir o seu caminho dentro do Benfica. Muita gente diz, não foi em 2024, vai ser em 2025, vai ser em 2029 ou 33, porque ele está na casa dos 40, portanto é jovem. Agora, eu não sei se politicamente, para ele, endossar de forma explícita àqueles que votaram no seu projeto, repito, no seu projeto, é bom para ele e para o seu futuro enquanto candidato de futuro, e sendo como é um jovem, endosse a João Noronha Lopes a responsabilidade àqueles que votaram nele de optar por João Noronha Lopes. Pedro Sousa, bem sabemos que agora esta segunda volta é como se fosse uma nova eleição por completo. Não podemos dizer que os votantes de Luís Filipe Vieira vão passar para Rui Costa, nem que os de João Diogo Manteigas vão passar para João Noronha Lopes. Mas caso isso venha a acontecer, então é uma clara vitória para Rui Costa, porque por muito que os votantes de João Diogo Manteigas tenham mais peso e que João Noronha Lopes fique com mais votantes, porque houve ali uma diferença de cerca de 5 mil, mas depois, em termos de votos, é que se refletiu em cerca de 200 mil e poucos votos. Isso significa que poderá haver uma clara vitória de Rui Costa.
Não significa nada. Primeiro, não confundir votantes com votos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o maior desafio de Rui Costa e de Noronha Lopes é apelar de novo a uma participação em massa dos associados do Sport Lisboa e Benfica. Mas vai ser difícil alcançar um número isso já não sei. A mobilização é o grande desafio, principalmente para Rui Costa. A mobilização é o grande desafio, não tem nada a ganho. E mais, metade dos que estavam habilitados a votar não o fizeram. Será que agora alguns deles, alguns milhares desses 80 mil, se sentem na obrigação de ir votar? É uma boa questão. Já agora permite-me dizer outra coisa. Em 2020 levantou-se a suspeição a quando das eleições eletrónicas, do voto eletrónico, levantou-se a suspeição e aquilo estava tudo arranjado para ganhar o Vieira. Noronha ficou... Não estou a falar das últimas, estou a falar das penúltimas. Sim. E agora, papel a papel, a coisa é igual. E, portanto, há uma coisa que eu sei com toda e rigorosamente, com toda a certeza, e não tinha isso como adquirido até ao ato eleitoral. Acabem lá com isto. Isto não faz nenhum sentido. Voto eletrónico, papelinho na mão para confirmar se for preciso recontagem. Quer dizer, isso não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que não há direito das pessoas ficarem... quer dizer, isto pareceu as eleições, com todo o respeito, de um país de terceiro ou quarto mundo. Não faz nenhum sentido. A participação, a mobilização dos sócios do Benfica mereciam uma resposta de outra forma. Eu bem sei que os estatutos definem isso, que tem que haver ali uma unanimidade. Mas se calhar os outros estatutos têm que ser alterados. Eu sei também que foi por causa da suspeição de 2020, mas não faz nenhum sentido que isto acontecesse da forma como aconteceu. Se a mobilização for igual no dia 8, é evidente que vai demorar muito menos tempo, são duas listas, não será preto ou branco. Às 4h30 da tarde do dia a seguir. É preto ou branco, mas seja como for, eu acho que isso é outra coisa que devemos deixar. Finalmente... Para concluir, Pedro. Não, porque isto é muito importante, Madalena. Será que o discurso de permanente ataque de Noronha a Rui Costa colheu frutos? Tenho dúvidas. Deve ou não, eu diria, endireitar o seu discurso para outra forma e falar mais do seu projeto para o Benfica e menos naquilo que Rui Costa fez ou não fez nos últimos 4 anos? É outro desafio para Noronha Lopes. Vamos ver o que é que vai acontecer agora nestas 2 semanas de campanha. Entretanto, Rui Costa nega já ter o apoio de Vieira para a segunda volta das eleições do Benfica. Garante mesmo que não está a pensar nos outros candidatos. Não estou a pensar naquilo que sejam os outros candidatos. Acho que foi uma campanha muito interessante para a história do Benfica também. 6 candidatos que também proporcionaram todo este envolvimento dos sócios do Benfica. Eu, neste momento, continuarei a fazer a minha campanha, a mostrar aos sócios do Benfica que eu sou, como sempre... Mas acha que Luís Filipe Vieira vai ser um bom apoio? A Diogo Manteiga já não falei... Já anunciou apoio ao Noronha Lopes. Pronto, então... Pode contar com o apoio do Vieira? Eu não falei com ninguém. Eu tenho estado... Mas acha que pode contar com esse apoio? Eu não falei com ninguém, significa que eu não liguei para ninguém me ligou para mim. Estive em casa este tempo todo, desde ontem à noite, com a minha família, portanto foi com eles que eu tive, e em contacto, evidentemente, com a minha lista. Não se veja uma coisa que não se concretizou, portanto estou orgulhoso, e estou feliz, e estou contente e honrado e agradecido aos benfiquistas por esta responsabilidade acrescida que me deram, muito honrado. Pedro Sousa, já a seguir a uma curtíssima pausa, vou-te perguntar qual é que é a diferença do apoio de Luís Filipe Vieira e de alguns elementos da candidatura de Luís Filipe Vieira. Mas tudo a seguir a uma curtíssima pausa, não saia desse lado. Estamos de regresso nesta edição da Liga Now. Falávamos sobre os pactos para a segunda volta nas eleições do Benfica. Na minha companhia tenho o Pedro Sousa. Pedro, acreditas que Luís Filipe Vieira se poderá juntar a Rui Costa, ou pelo menos manifestar esse apoio publicamente? E é diferente, não é, de serem alguns elementos da candidatura a fazê-lo? Tenho dúvidas que se manifeste publicamente sobre o assunto. Achei muito interessante Rui Costa ontem ter dito que não precisa do apoio, quer ganhar sozinho. Achei outra coisa interessante em termos de comunicação. Eu bem sei que foi à porta de casa
Mas Rui Costa falou sozinho, sem ninguém a circundá-lo, ao contrário de Noronha. Achei esse pormenor muito interessante. Já percebi que o número 2 de Vieira já estendeu o tapete a Rui Costa. Vieira, nas últimas semanas, vamos lá utilizar uma expressão que quem nos segue no Now gosta. O Vieira fez uma clara aproximação à pista. Não hostilizou Rui Costa no debate, tratou-o sempre por Rui, até com um tom paternalista. Já agora estamos a ver essas imagens de que falavas, portanto, Rui Costa a sair sozinho de casa. Sim. E até a tirar algumas fotografias com adeptos do Benfica. Achei isso muito interessante, e essa diferença, não que isso valha votos, mas vale a confiança que ele tem enquanto candidato em relação à segunda volta. Palavras de Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira teve quase 14% dos votos e teve uma incidência muito grande nos 50 votos. E eu creio que não é preciso Vieira dizer para votar em Rui Costa, que eu creio que a esmagadora maioria deles vão votar em Rui Costa. O grande desafio para Rui Costa é, para ganhar estas eleições, precisa de uma mobilização igual, ou muito parecida com a do último sábado, porque senão pode resvalar. E, portanto, eu acho que é o grande desafio nestes 15 dias. E depois precisa de outra coisa, Madalena, que é muito importante, que é ganhar os jogos. Continua a valer. Repara, mesmo... Acreditas que isso vai ter impacto? É que parece que não teve nestas eleições, na primeira volta. Não sabemos. Se o Benfica tem ganho em Newcastle e no Dragão, se calhar isto hoje já não era de conversa. Ninguém sabe. Eu fiquei surpreendido por o Rui Costa ter ficado à frente de Noronha Lopes. E isto leva-nos a uma outra conversa, que é a conversa das sondagens e dos estudos de opinião. É impossível. Num clube desportivo e com esta especificidade, tendo em vista o número de votos e a diferença, é impossível ter uma fiabilidade, eu nem diria a 90%, é impossível ter neste universo eleitoral qualquer coisa aproximado com a realidade. E isso também deve alertar as candidaturas, as duas candidaturas. Grande desafio para Rui Costa, mobilização e resultados. Resultados que podem... Há um jogo da Taça da Liga, há um jogo em Guimarães no fim de semana e depois há um jogo para a Liga dos Campeões, com o Leverkusen, que para o Benfica só há um resultado, que é ganhar, se quer continuar nas contas. E isso é 3 dias antes da segunda volta das eleições. Ao contrário deste fim de semana, as eleições são no sábado e o Benfica joga no domingo. Portanto, é uma coisa completamente diferente. E depois ainda há outro cenário que para mim foi perfeitamente surpreendente. Em Lisboa chovia e houve momentos que chovia a rodos. E houve esta mobilização dos adeptos do Benfica, que estão de parabéns por isso. E outra coisa que é muito importante. Força, vela tudo. Não, eu acho que é importante para o esclarecimento. Uma coisa foi um debate a 6. E agora um tete-a-tete. Vamos lá os dois. Alguém vai fugir? Vamos lá os dois. Tete-a-tete. Ou mais do que um, em várias televisões. Eu acho que isso é que pode ajudar a esclarecer menos passado e mais futuro. É o que querem os adeptos do Benfica. E mais futuro é títulos. Menos passado e menos apoio deste ou daquele, do Manteigas, do Vieira, seja de quem for, e mais futuro, mais ideias. E outra coisa muito importante que eu disse aqui no início, Madalena, que é confiança. E se há coisa que estas eleições e a lista de Noronha Lopes pode extrair, é que a nação benfiquista tem uma ampla confiança em Bagão Félix. E ele não pode deixar de, coloca em aspas, usar durante estes 15 dias. Estar ao lado dele. Não é cá os Chega Misto, os apoiantes, o do dia-a-dia. Não, é as pessoas em quem os benfiquistas se revêem. E esse capital de confiança, na minha modesta opinião, Noronha Lopes não pode desprezar nos próximos 15 dias. Aparições públicas, Bagão Félix ao lado.
Já ontem estava precisamente ao lado de João Noronha Lopes. Vamos, por isso, mais declarações por parte dos candidatos que vão à segunda volta. Confrontado com a derrota para Noronha Lopes num dos pavilhões da Luz, Rui Costa diz que prefere olhar para o lado positivo e para as vitórias em Portugal. Acrescenta que está disponível para voltar a debater com Noronha Lopes e que está confiante para a segunda volta. Eu estou confiante, evidentemente estou confiante. Eu ouvi há pouco que 60%, não são 60%, são 58% dos votantes não acreditam na minha eleição, mas é uma conta gira de fazer, porque se há 58 que não acreditam em mim, há 70 que não acreditam do outro lado. Portanto, cada um faz as contas como quer e nesse sentido deixa-me feliz. Eu vou pelo lado positivo da coisa. Eu estou satisfeito porque não foi uma vitória, num local. Estou satisfeito porque foi uma vitória em todo o país e muita parte do mundo também, mas em todo o país. Eu estou sempre disponível para discutir o Benfica com todos os benfiquistas, portanto isso nunca foi uma coisa que me acanhei a fazer. Acho uma situação completamente natural que nem vale a pena fazer bandeira disso. Pedro Sousa, mas a verdade é que se estávamos à espera de umas eleições em que os associados votassem pela mudança, parece que votaram pela continuidade ou não podemos fazer essa leitura? Não, olhamos podemos, para... ele ganhou. Mas então, porquê é que Noronha Lopes acaba por dizer que 60% não votou em Rui Costa? Foi 58%, para ser rigoroso, como disse Rui Costa. Quer dizer, lá para ali isso não diria melhor, é olhar para os resultados e perceber. O Rui Costa teve 42,1%, mas também é verdade que o Noronha teve 30,2%. Portanto, houve 70% que não votaram nele e não acreditavam no projeto dele. Para isto mudar, para Rui Costa deixar de ganhar, tem que uma de duas coisas. Ele ter o apoio não só de Manteigas, uma coisa é ter o apoio de Manteigas, Noronha. Outra coisa é ter a plena garantia que quem votou em Manteigas vai votar em Noronha Lopes. Eu não estou certo que aqueles 11% sejam todos de Noronha. Mesmo que sejam 8 ou 9, vamos lá encarar essa coisa. Ele tem que ir ao eleitorado da Vieira para poder ganhar Como é que o pode fazer? Eleições. Pois isso tem especialistas nestas áreas. Com os tais nomes de peso? Com os nomes de peso e falar em projetos. Nesta parte final que ouvimos agora do Rui Costa, é ele a disponibilizar-se precisamente para discutir o Benfica e os debates. Sim. Ele está com confiança, porque aquele debate a 6 saiu-lhe bem. Eu acho que esse também é um ponto muito importante. Toda a gente, se calhar, pensava que Rui Costa ia ali contra 5 ia ser amassado. E que não teria hipótese. E foi tudo o contrário. Mas saiu-lhe bem porquê? Porque teve o tal apoio de Luís Filipe Vieira? Não, porque as coisas saíram bem, porque repostou, foi à luta, mesmo quando foi picado por João Noronha Lopes, respondeu-lhe à letra. E agora o que eu estou à espera é de um tete-a-tete. Que se preparem os dois, 1, 2 ou 3. Têm 15 dias, que se preparem para coisas mais específicas. E fala, por exemplo, que eu acho uma coisa que não funcionou. Isto é fácil de fazer o totobola hoje, à segunda-feira, mas que não funcionou em Noronha Lopes. Rui Costa tinha, mal ou bem, tinha o projeto do Benfica District, seja lá o que for, o Vieira tinha outra coisa, já nem sei como é que se chama. E para as infraestruturas, o que é que tem Noronha Lopes? É aumentar o estádio e é só isso? Porque o que interessa é ganhar títulos no futebol. Mas Noronha Lopes já disse que teria de primeiro entrar no Benfica para aceder às contas, aos planos e certo, isso é tudo verdade, mas não deixou de dizer que eu quero 600 milhões em receitas. O Rui Costa disse que queria 500 milhões em receitas. E, portanto, há aqui diferenças. E essas diferenças os sócios têm que saber. Não é só se o Rui Costa é o ex-jogador, se o Rui Costa está lá há 4 anos, se o Noronha perdeu para o Vieira em 2020, se o Noronha é agora o candidato mais forte. Não é nada disso. É falarem das coisas concretas, daquilo que entendem e pretendem para o futuro do Sport Lisboa e Benfica. Acreditas que foi isso que faltou a João Noronha Lopes? Apresentar planos, apresentar medidas em concreto? Houve falta de tempo para isso? Porque parece que os portugueses, e agora olhamos em concreto para os benfiquistas, têm muito receio da mudança, não é? E se calhar não confiaram tanto em João Noronha Lopes porque aqui, Madalena, não tinham algo em concreto, não é? Madalena, lembras-te que eu disse aqui a semana passada que só em 2020 é que o presidente que estava em exercício tinha perdido. E na altura, Vala Azevedo perdeu à justa para Vilarinho porque houve 2 golpes de asa. Um
foi Eusébio resgatado para a candidatura de Manuel Vilarinho a 48 horas da eleição. E atenção, era Eusébio. Eusébio é a grande figura da história do Benfica, vai ser sempre. E uma promessa nunca concretizada de Manuel Vilarinho de contratar Mário Jardel, que na altura era aquilo que era, e ele depois acabou no Sporting. Leva-nos a outra questão, que é o que é que vão prometer? Outra questão ainda. Bernardo vai agora falar ou não? Ou vai manter-se calado? É outra questão muito importante. Eu disse esta manhã no Ouro e Lata da Correia da Manhã Rádio uma coisa que nos leva a pensar muito sobre eleições e sobre a realidade versus redes sociais. Que é, há uma coisa que eu tenho absoluta garantia. João Noronha Lopes ganhou no círculo eleitoral do Twitter, do X, aí ele ganhou, esmagou. E tinha apoios. Quer dizer, aqueles agora que se chamam os influencers, quer dizer, ele tinha Ricardo Araújo Pereira, Ana Garcia Martins também. Quem? Ana Garcia Martins, que é sempre muito ativa, pipoca, assim, a pipoca mais doce. Portanto, repara, as figuras, os influencers, as redes sociais, os benfiquistas, mas esse círculo eleitoral não ganha nada. Falavas de Bernardo Silva, Pedro Sousa. Acreditas que, de certa maneira, poderá haver aqui alguma pressão por parte de João Noronha Lopes para que o jogador fale publicamente? Eu como, acho por exemplo, ir outra vez até Manchester? Não vou falar isso. Não conhecendo Bernardo, tendo informações sobre amigos dele, como é que ele funciona, eu acho que ele se vai manter calado até às eleições. Até porque há uma coisa que eu sei que aconteceu neste ato eleitoral. É que ele escancarou as portas do regresso, porque ele não regressaria com Luís Filipe Vieira. Pois, há essa diferença, não é, Pedro? Porque se a segunda volta fosse com Luís Filipe Vieira, se calhar Bernardo Silva poderia ser um bom trunfo para João Noronha Lopes. Eu não tenho mas o próprio certeza. Bruno Lage já tinha dito que Bernardo Silva iria regressar com qualquer treinador, com qualquer presidente. O Bruno Lage, durante muito tempo, e isso leva-nos a outra conversa, se não for agora à 1h10, que é, eu hoje acho que se pode chegar à conclusão que o Bruno Lage, em nenhum momento naquelas suas aparições públicas de apoio, de dizer coisas sobre o ato eleitoral, sobre os jogadores, em nenhum momento ajudou Rui Costa. Pelo contrário, eu acho que as pessoas... Aquela palavra que eu há pouco te disse sobre o Bagão Félix e a necessidade absoluta de estar ao lado de Louronha, os adeptos do Benfica ao dia de hoje têm confiança em José Mourinho. E a palavra confiança é muito importante. Eu repito, os adeptos e sócios do Benfica ao dia de hoje têm confiança em José Mourinho. E quem o contratou foi Rui Costa. Volta Bernardo. Eu não creio que o Bernardo diga não a Rui Costa e que se tivesse uma aparição pública, nem que fosse para dizer vou votar à Casa do Benfica de Londres naquele dia, não sei se ele foi votar, creio que não foi votar, podia ter ido porque jogou no dia a seguir, mas não creio que o faça, porque a carreira de um e de outro é mais ou menos igual enquanto futebolista e querem regressar, e creio que Bernardo não tem só projetos de terminar a carreira como jogador do Benfica, não creio que ele vá contra Rui Costa nesta fase final. Mas há muito a discutir e creio que são 15 dias em que, como há só 2 candidatos agora, as coisas ou é preto ou é branco. Não há aqui, já não há cinzento. O próprio candidato João Noronha Lopes dizia que agora estes 15 dias, Pedro Sousa, vão ter uma campanha, mas sem ruído. Vamos então a mais declarações de João Noronha Lopes, que admite que o resultado eleitoral ficou aquém. Ainda assim garante que vai à segunda volta com o Rui Costa. Não desisto do Benfica e eu não desisto do Benfica. A minha energia, a minha convicção e a minha determinação são hoje iguais àquelas que eu tinha em junho, quando apresentei a minha candidatura. É preciso, obviamente, dizer que este resultado não é o resultado que eu gostaria de ter. Mas também é preciso referir que quase 60% dos benfiquistas não se revêem no rumo que o clube neste momento está a tomar. E, portanto, aquilo que eu vou trabalhar é para agregar os votos de todos os sócios benfiquistas que não se revêem neste rumo. O rumo concretamente? Refiro-me ao rumo que está a ser trilhado por esta direção e, portanto,
Aquilo que eu vou trabalhar é com todos. Gosta e o que é que fará de diferente? Eu vou trabalhar com todos os sócios, com todos os benfiquistas que querem que exista uma evolução com tranquilidade. Foi colocada aqui uma questão, Pedro Sousa, João Noronha Lopes, que acabou por não ser respondida. O que é que agora vai fazer de diferente nestes 15 dias? É preciso mudar o discurso, a atitude, a comunicação? Ele é muito claro quando diz que é necessário agregar. E agregar quem é? São os votos de Manteigas, são os votos de Vieira, são os votos de Martim Maier, se for o caso, não é muito, mas conta sempre. Se a coisa 2%, for 2%, se a coisa for discutida ao voto. E, portanto, ele tem muito aqui a fazer, tem muitos contactos a fazer estes dias antes de ir de novo para a estrada. Isto leva-nos a outra conversa que eu acho que é muito relevante nestas eleições do Benfica. Este ato eleitoral custou qualquer coisa como 4,5 milhões de euros, o preço do Obrador, para ter assim uma noção. 4,5 milhões de euros custou este ato eleitoral ao Benfica. Creio que se vai repetir ou muito próximo disso daqui a 15 dias. É um investimento fortíssimo e que acho que o voto eletrónico é indispensável, com a sair o papelinho depositado na urna para quem pedir recontagens. Voltar a isto não. Noronha diz, e bem, há que agregar, esse é o seu único caminho que tem que trilhar. Há uma coisa que eu sei, ele não vai roubar de Rui Costa. Os votos de Rui Costa, o desafio de Rui Costa é manter a mobilização dos associados do Benfica para as eleições do próximo dia 8. Mas, Pedro, tu falavas dos resultados. Certo. Há ainda jogos importantes. Muito importante para a Champions. Para a Champions, sim. Mas repara, assim do Newcastle, não houver uma vitória, não poderão votar em João Noronha Lopes, esses Eu creio associados? Que os que votaram em Rui Costa vão votar em Rui Costa se decidirem voltar às urnas. Esse é outro aspecto muito importante. E outra ainda é saber se estes dois candidatos têm capacidade para mobilizar os 80 mil que ficaram em casa, nem que seja 4 ou 5 mil, e que podem ter um impacto decisivo nesta segunda volta. São questões muito relevantes para os dois. De um lado, Noronha agregar. O que é agregar é ter votos de Manteigas, ter votos até de Luís Filipe Vieira, se os conseguir, e do outro lado, Rui Costa, mobilizar, manter a sua margem de apoio, sabendo, em teoria, no plano teórico, que eu diria 70%, 80% daqueles que votaram em Vieira, se voltarem às urnas, vão votar nele. E, portanto, juntando a isso os resultados e os debates, eu acho que agora estamos na presença da possibilidade única de debaterem frente a frente, olhos nos olhos, e discutirem o futuro do Benfica. Uma coisa é a 6, outra coisa é frente a frente. E aí pode haver uma mudança na intenção de voto? Pode haver as pessoas ficarem mais esclarecidas. Eu disse aqui, naquele debate que houve na BTV, que eu não acho que quem fosse votar num candidato às 8 da manhã, às 8 da noite, à 1 da manhã, tivesse mudado o seu sentido de voto. Porque aquilo que lá se falou, não mudaram. Quer dizer, 1 ou 2 centenas deles que votou o seu sentido de voto. Aliás, o debate foi pouco visto até. Estranhamente, foi pouco visto, mesmo com a televisão aberta. E, portanto, eu acho que têm que ir a canais como o Now, como a CMTV, discutir frente a frente aquilo que pensam e sentem para o Benfica. Chegou o momento, sendo que Noronha Lopes corre atrás. Pedro Sousa, e ainda vamos ter um outro momento de edição na Liga Now, à 1h10 no Jornal à Hora de Almoço, por isso, obrigada pela tua companhia agora nesta primeira edição da Liga Now. Vamos seguir para uma curtíssima pausa, porque já a seguir temos Jornal à Hora de Almoço com Vânia Mateus. Não saia desse lado e até já.